Responde primeiro a nossa pergunta. Quem que é o mais culpado? O Cuca, porque, né, não tá conseguindo fazer esse time jogar, né, com esses jogadores que ele tem. A diretoria, porque não contratou sabendo da necessidade. Ou os jogadores também que, sabe? Porque a gente não pode passar a mão na cabeça também não, sabe? Eles estão lá também, tem que ir pra luta, tem que se reinventar. Se você quer estar no Atlético, você precisa muito mais de entrega também. E se o treinador virou pra você e falou assim, você é polivalente, ok, então você vira polivalente, né? Ou então sai fora. Não é por aí, Frossá? Seja bem-vindo, querido. É por aí, Edmar. Um abraço pra você, pro Lélio, pro Vini, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Tempo Esportes. Eu acho que ontem, especificamente, eu coloco uma parcela maior de responsabilidade ou de culpa no Cuca, porque eu tô com vocês. Acho que o Atlético tem um time muito melhor que o Deportes Iquique, lanterna do Campeonato Chileno, com reservas, né, pra ganhar em qualquer circunstância, em qualquer estádio, enfim. Então, ontem, que bom que ele teve esse discernimento de, na coletiva, falar, olha, hoje a responsabilidade é minha. E ontem, que bom também que ele não veio com um papinho de, finalizamos tantas vezes, tivemos não sei quanto de pós de bola, porque a verdade é que ontem, com exceção dos 2 gols que o Atlético fez, eu me lembro de uma chance clara do Galo no jogo, foi aquele gol bizonho perdido pelo Rony, que ele tinha o gol inteiro pra finalizar, ele finaliza em cima do goleiro, né? Então, pra mim, ontem a responsabilidade é acima de tudo do Cuca, sim. É claro que os jogadores também têm a sua parcela de responsabilidade. E aí entra aquela questão psicológica, né, de Mário Amigos. Estava fazendo uma reflexão sobre isso aqui mais cedo. Estava olhando a tabela da Sul-Americana. Nenhum brasileiro na Sul-Americana, e se a gente for olhar elenco, talvez sejam os melhores elencos da Sula, com uma ou outra exceção, nenhum brasileiro é líder do grupo. O Vitória é terceiro colocado no grupo dele, o Corinthians é terceiro no grupo dele, o Grêmio é segundo no grupo dele, o Cruzeiro foi eliminado, o Fluminense é segundo no grupo dele, o Vasco segundo, o Atlético segundo. Eu não tô falando isso aqui pra diminuir o vexame do Atlético não, tá? Pra mim, ontem foi o maior vexame do Atlético desde o Afogados, estou com os amigos. Só tô dizendo que a gente pode colocar na equação um certo desequilíbrio, uma certa falta de foco, falta de tesão para jogar bola mesmo desses jogadores que eu vi ontem. Um time passeando em campo, um time sem compromisso e o que mais me preocupa, é claro que isso preocupa também, né? Porque o jogador do Atlético vestindo uma camisa centenária e importante como é a camisa do Atlético, ele tem a obrigação de entregar pelo menos intensidade em todos os jogos. Mas o que mais me preocupa é que o Atlético, mesmo quando percebeu que o negócio estava feio, que se não corresse não ia ganhar o jogo, não conseguiu ser muito superior ao Iquique. Foi depois do terceiro gol deles. O Iquique faz 3-1 e ali dá pra ver claramente, pelo menos na minha avaliação, que o Atlético dá uma assustada dentro do campo. Caramba, nós estamos tomando um vareio pra um time horrível. Então vamos tentar correr aqui. O Cuca começa a colocar titulares, entra Natanael, entra Coelho, e nem assim o Atlético consegue ser muito superior ao Iquique, a ponto de pelo menos empatar o jogo, né? Chega no máximo aquele 3-2 com aquele gol do Bernat, que pra mim foi o melhorzinho em campo ontem, quem menos destoou negativamente assim no time. Então, a situação é muito delicada, o Atlético está jogando muito mal, o Cuca tem uma parcela gigantesca de responsabilidade, ele claramente não confia em alguns jogadores desse elenco. Ontem o Rubens era primeiro volante no primeiro tempo, depois entrou o Fausto Vera no segundo. Ele tem um menino lá que veio do Palmeiras no banco, que é volante em tese, né? E tinha o Fausto Vera, também poderia começar jogando. Então ele não confia no Vera, aí já está muito claro, não confia no Patrick, o menino que veio lá na troca do Paulinho, porque o Patrick não entra nunca, não confia no João Marcelo, aparentemente centroavante, porque esse também nunca joga, entra faltando 5 minutos só no desespero, dá até dó e entra até bem. Então, assim, ele tem muita responsabilidade, porque alguns jogadores que estão aí foram pedidos dele, mas eu acho que, assim, falando em ontem, a responsabilidade maior é do Cuca, concordamos. Falando na temporada ruim do Atlético até aqui, nesse primeiro semestre, que tende a ser melancólico do Galo, exceção feita ao título mineiro, a responsabilidade pra mim é principalmente de quem montou o elenco. O elenco do Atlético é muito fraco, gente. Se a gente for olhar, hoje, por exemplo, eu escrevi lá em otempo.com.br sobre a questão dos zagueiros, né? O Atlético hoje tem um zagueiro confiável, que é o Lianco. Nem o Alonso, que já foi um titular absoluto e já foi muito bom zagueiro, é confiável assim mais. Ontem ele errou em pelo menos 2 gols do Atlético. O Rômulo, o menino do Atlético ontem, zagueiro, foi deslocado por um atacante que tem 1,67m, que fez o gol de cabeça. Isso é inadmissível. A gente puxar na memória, a gente lembra de gols aí nas costas, né, e na conta do Igor Rabelo, do Ivan Roman, do Vitor Hugo. O Atlético tem um zagueiro confiável. E isso é responsabilidade de quem montou o elenco. O meio-campo defensivo do Atlético, a popular volância, é fraquíssima. O Cuca não confia nos jogadores que tem. O Rubens ontem foi primeiro volante do primeiro tempo, o time não marcou nada. Pelos lados do campo, o reserva do Arana hoje é o Caio, porque o Rubens virou volante. E o Caio Paulista é jogo ruim atrás de jogo ruim.
Então, ou o Atlético entende que o elenco precisa de pelo menos 5, 6 peças para ter condição de brigar por alguma coisa no fim da temporada, ou vai ser um ano brigando na parte de baixo da tabela do Brasileiro, como foi ano passado. Ano passado, o Atlético chegou nas finais das Copas com um time que, pelo menos aquele time ali do Milito, exceção feita a um jogo ou outro muito ruim, mais na reta final das Copas, mas aquele time jogou muito bem. Aquele time que tinha o Batalha, que tinha uma estrutura defensiva claramente ali visível. Aquele time jogou muito bem contra o River, contra o Fluminense, contra o São Paulo, quando precisou se defender no Morumbi. Esse ano o Atlético não tem nenhum time confiável e ainda tem o azar de perder vários jogadores lesionados. Então, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Jogadores não podem andar em campo como andaram ontem. É um absurdo aquela postura, né? E, mas os outros brasileiros também estão mal. A gente está aqui para analisar o Atlético. É um absurdo. O Cuca tem sim sua parcela. Agora, se o elenco não tiver uma melhora significativa para o segundo turno, o atleticano pode se preparar para um segundo turno tão deprimente como esse que a gente viu até aqui nesse 2025, porque o Atlético está jogando muito mal. São 3 vitórias em 13 jogos. É um número que assusta. E se o resultado assusta, o desempenho assusta ainda mais, viu, Dimara? O número de empates é enorme. Professor, obrigada, viu, querido? Valeu demais sua participação. Semana que vem a gente conversa mais, tá? Valeu, foi mal o desabafo aí. Hoje eu tô nervoso, porque ontem realmente foi um negócio feio demais. Semana que vem a gente volta. Tá bom. Beijo pra vocês. Um beijo.